Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Romulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre eletrodinâmica. Este é o primeiro vídeo exclusivamente sobre este tema. Eis uma questão de prova do Enem. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento morno, quente e superquente apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então temos aqui para uma vazão de 3 litros por minuto. Na posição morno, a água tem um aumento de temperatura de 10 graus Celsius, na posição quente de 20 graus Celsius e na posição superquente 30 graus Celsius. Se a vazão aumentar para 6 litros por minuto, na posição morno a água terá um aumento de temperatura de 5 graus Celsius, na posição quente um aumento de 10 graus Celsius e na posição superquente um aumento de 15 graus Celsius. Verificamos que se dobrarmos a vazão da água, ao invés de 3 litros por minuto, passar a ser 6 litros por minuto, haverá uma redução pela metade em cada variação de temperatura. Certo? Então, multiplicando por 2 a vazão, de 3 para 6, a variação de temperatura vai ser dividida por 2. Olha só, de 10 para 5 na posição quente, de 20 para 10 e na posição superquente, 30 para 15. Então, há uma proporção inversa entre a variação da temperatura e a vazão da água, certo? Isso nos leva a entender que a vazão da água em litros por minuto e a variação da temperatura em graus Celsius são inversamente proporcionais. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grama e por grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. Então, pessoal, o disjuntor utilizado para proteger o circuito deve ser ter um valor nominal um pouco acima da intensidade máxima de corrente elétrica que pode atravessar aquele circuito. E a voltagem a qual essa ducha vai ser instalada numa determinada residência é de 220 volts. E aqui está dizendo para considerarmos que toda a energia dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Que na prática, uma parte dessa energia é perdida para o ar e outra parte vai aquecer o próprio equipamento, a própria ducha. Então nem toda a energia que passa por lá vai ser transferida totalmente para a água. Mas aqui a questão nos pediu para considerarmos que toda a energia seria transferida exclusivamente para a água. Beleza? E diz que o calor específico da água é de 4,2 joules por grama e por grau Celsius. E a densidade é de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por letra A 60 amperes, letra B 30 amperes, letra C 20 amperes, letra D 10 amperes e letra E 5 amperes. Para sabermos qual deve ser a corrente nominal do disjuntor, precisamos encontrar a intensidade de corrente elétrica máxima que pode atravessar essa ducha. A corrente máxima que ocorrerá quando houver a maior potência dissipada possível, o maior aquecimento. Isso, evidentemente, acontecerá com a chave seletora na posição superquente. Usaremos então as informações da tabela referentes à ducha com a chave nessa posição, ou seja, na superquente. Inicialmente, iremos calcular
a quantidade de energia térmica fornecida à água pela ducha na posição superquente. Podemos usar as informações da primeira ou da segunda linhas, já que a quantidade de energia fornecida em qualquer uma das vazões é a mesma. Então está aqui o trecho da tabela que mostra a vazão e a variação de temperatura correspondente. O que acontece? Se a vazão for de 3 litros por minuto, você tem essas variações de temperaturas para cada uma das posições da chave. Aumentando a vazão, né, vimos que há uma proporção inversa entre a vazão e a variação de temperatura. A variação de temperatura diminui inversamente. Então, no fim das contas, tanto faz você utilizar as informações da primeira linha quanto da segunda, porque se você pegar, nós vamos utilizar a posição superquente, né? Multiplicando a vazão pela variação de temperatura correspondente àquela vazão, olha só, 3 vezes 30, 90. Se você pegar uma outra vazão, no caso aqui 6 litros por minuto, multiplicar pela variação de temperatura correspondente, 6 vezes 15 vai dar 90, a mesma coisa. Então, tanto faz utilizarmos a primeira ou a segunda linhas. Vamos, nesse caso, utilizar a primeira. Calculando a quantidade de energia, né? A energia térmica que a água recebe a cada 1 minuto. Falei calor, mas é a mesma coisa, porque calor é energia térmica passando de um objeto para outro, da parte de um objeto para outra parte, né? Energia térmica em trânsito. Então, como vai ocorrer isso aqui, né? A energia térmica transportada pelos elétrons da corrente, né? É transferida para o material da resistência da ducha, e dali é transferida para a água. Então vai haver um trânsito de energia térmica. Então, calor, né? Pode ser chamada de calor, sim, neste caso aqui. A quantidade de calor, então, nós iremos calcular a quantidade de energia térmica, né, recebida pela água. Por que a cada 1 minuto? Porque a partir da tabela, né, nós temos o que? A vazão de água, a quantidade, o volume de água que passa a cada 1 minuto ali naquela ducha. Sabemos que quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, onde é minha massa de água que passa pela ducha nesse intervalo de tempo, de 1 minuto, né? C é o calor específico da substância, a água nesse caso, e ΔT é a variação da temperatura que ela sofre. Então essa regra de cálculo aqui vai por raciocínio lógico. Sabendo que o calor específico nos informa quanto de energia térmica é necessário para que cada 1 grau Celsius de elevação de temperatura, para que ocorra, né, cada 1 grau Celsius de elevação de temperatura em cada 1 grama do material, da substância. Então, multiplicando pela quantidade total de gramas, ou seja, a massa, você vai obter quanto de energia térmica produz aumento de 1 grau Celsius na temperatura do objeto todo, daquela porção de material toda, né? E multiplicando pela variação de temperatura ΔT, que é a quantidade total de graus que vai aumentar nela, você vai obter a quantidade total de energia. Certo? Multiplicando esses dois aqui, ó, você obtém a quantidade de energia térmica para aumentar 1 grau Celsius na temperatura do objeto. Multiplicando também por a variação de temperatura, logo em seguida, você vai obter a quantidade total de energia, produzindo todo o aumento de temperatura necessário. Beleza? Por isso, quantidade de calor, energia térmica recebida ou perdida por um objeto, é calculada multiplicando-se a massa pelo calor específico da substância e pela variação da temperatura. Certo? Vamos usar as informações que estão na primeira linha da tabela. Temos uma vazão de 3 litros por minuto. Isso significa que a cada 1 minuto, 3 litros de água passam pela ducha. Veja, isso aqui não é a massa que nós precisamos. Nós precisamos da massa aqui, nossa regra de cálculo. Calor específico, a questão já nos informou. Variação de temperatura está lá na tabela, né? Na primeira linha. Considerando as informações da primeira linha.
Lá nós temos a vazão, né, da água em litros por minuto, não é a massa. Mas a partir dessa informação da vazão, nós encontraremos a massa, para poder utilizar aqui nesta regra de cálculo. Para saber qual é a massa, vamos usar a informação da densidade da água, que a questão nos fornece. A questão nos diz que a densidade da água é de 1000 gramas por litro. Isso significa que cada 1 litro de água tem massa de 1000 gramas. Em nosso caso, então, 3 litros de água terão massa de 3 vezes 1000 gramas, ou seja, 3.000 gramas. Então teremos massa M igual a 3.000 gramas. Então a informação que nós precisávamos, né, para utilizar na regra de cálculo está aqui agora. A massa M, né, e não o volume, né, não a vazão que a tabela fornece, mas através da medida da vazão nós deduzimos aqui a medida da massa em raciocínio simples, né? A partir da interpretação da medida da vazão, chegamos à conclusão que a massa M da água, que passa a cada 1 minuto na ducha, é de 3.000 gramas. A questão nos informa que o calor específico C minúsculo da água é de 4,2 joules por grama por grau Celsius, o que significa que cada 1 grama de água precisa receber 4,2 joules de energia térmica para cada 1 grau Celsius que se deseje aumentar em sua temperatura. Desse modo, calor específico C minúsculo será igual a 4,2 joules por grama por grau Celsius. Com a chave seletora na posição super quente, teremos para a vazão de 3 litros por minuto, né, uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Sendo assim, variação de temperatura igual a 30 graus Celsius. Então, mais duas informações importantes aqui, ó. Calor específico, 4,2 joules por grama por grau Celsius, e variação de temperatura 30 graus Celsius. Isso com a chave seletora na posição super quente para uma vazão de 3 litros por minuto. Substituindo na regra de cálculo essa medida, teremos, ou essas medidas, né? Teremos quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, ou variação de temperatura, né? Quantidade de calor igual a 3.000 vezes 4,2 vezes 30, porque a massa que nós encontramos foi 3.000 gramas, então no lugar de M aqui, ó, 3.000 vezes, lugar do calor específico C minúsculo, 4,2 vezes, lugar de ΔT, variação da temperatura, 30 graus Celsius, certo? Agora vamos multiplicar tudo isso aqui para obter a quantidade total de energia térmica que atravessa a ducha nessas condições. Vamos melhorar um pouco aqui a escrita para nos facilitar. Então vou conservar aqui os 3.000 vezes 4,2 vezes, no lugar de 30 eu vou escrever 3 vezes 10, que é a mesma coisa. Isso para facilitar a continuação do cálculo e eliminar então essa casa decimal aqui, ó. Porque números inteiros são mais fáceis de se fazer qualquer tipo de operação, né? Inclusive a multiplicação. Então, prosseguindo aqui, olha só. Quantidade de calor igual a 9.000 vezes 42. Por quê? Peguei os 3.000 aqui, multipliquei por 3, já que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? 3.000 vezes 3, 9.000 vezes, o resultado vai continuar multiplicando o resultado da multiplicação de outras parcelas, né? Por exemplo, 4,2 vezes 10, então deu 42. Eu multiplicando isso aqui, veja que é mais fácil agora multiplicar só números inteiros, né? Quantidade de calor que será igual a 378.000 joules, certo? Poderíamos escrever 378 quilojoules, né? Já que o 1000 significa, corresponde ao prefixo quilo, né? Quilo significa 1000.
Mas não é necessário nesse caso aqui porque não é a resposta final do problema e também não nos ajudaria na continuação da resolução. Então deixaremos dessa forma. Então, em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, a quantidade máxima de energia máxima que passa pela ducha é energia máxima igual a 378 mil joules. Beleza? Então essa é a medida importante que nós precisamos para, através dela, encontrar a potência da ducha, né, potência máxima da ducha, e depois a intensidade máxima de corrente elétrica que atravessa essa ducha, para podermos verificar qual é o disjuntor apropriado, né, qual será o valor nominal do disjuntor apropriado, e então responder à questão. Vamos agora calcular a potência máxima abreviado, dessa ducha, sabendo que a energia máxima é igual a 378 mil joules. Então, potência máxima é igual a energia máxima dividida pelo intervalo de tempo ΔT. Então, essa é a regra de cálculo, né? Potência é sempre calcular dividindo a energia pelo intervalo de tempo em que aquela energia é recebida ou transferida para aquele aparelho ou aquela máquina, seja lá o que for. Então sempre teremos a potência, né? A energia medida oficialmente em joules, o intervalo de tempo ΔT em segundos. Então a potência vamos obter em joules por segundo, ou seja, watts, né? ΔT é um intervalo de tempo no qual essa energia máxima é consumida pela ducha, de acordo com as informações da tabela. Nesse caso, ΔT igual a 60 segundos, porque lá nós temos a vazão, que é litros por minuto. Então, com 3 litros por minuto, esses 3 litros sofrem um aquecimento, né? Esses 3 litros que tem massa de 3.000 gramas, sofrem um aquecimento de 30 graus Celsius de temperatura, e para isso, porque recebem, né, nós calculamos aqui uma quantidade de energia de 378 mil joules. Isso ocorre, então, no intervalo de tempo de 60 segundos, que é durante 1 minuto, né? Sendo assim, potência máxima será igual a 378 mil divididos por 60, certo? Isso aqui é a energia máxima, né? E esse 60 aqui é o intervalo de tempo ΔT, ó, certo? Para dividir, nós podemos eliminar este zero aqui com este. Então ficaria 37.800 dividido por 6. Então, potência máxima será igual a 6.300 joules por segundo, ou potência máxima igual a 6.300 watts, certo? Então, porque sabemos que o watt significa a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades, né? Unidade oficial para medida de potência, que significa joules por segundo, beleza? Então, aqui está a potência máxima recebida pela ducha, né? De tal forma que ela consegue aquecer a água que ali atravessa, ou recebida pela água que atravessa a ducha, né? Melhor dizendo. E com esse valor de potência nós poderemos encontrar a intensidade máxima de corrente elétrica que atravessa essa ducha nesse intervalo de tempo aqui, ó, 60 segundos. A intensidade de corrente elétrica máxima será intensidade máxima de corrente elétrica, estaremos calculando, né? Potência máxima, encontramos agora há pouco, 6.300 watts. Diferença de potencial, voltagem ou tensão elétrica, como queiram dizer, né? Voltagem eu prefiro dizer porque é o que é mais comum, né, no vocabulário popular aí. 220 volts. Essa voltagem a questão nos forneceu, né? Nós vimos lá no enunciado da questão que a ducha deverá ser ligada, né, em uma voltagem de 220 volts. Então não precisamos descalcular. Potência máxima nós encontramos, né, agora há pouco, 6.300 watts. Intensidade máxima da corrente elétrica estaremos encontrando
com essas informações. Então, tendo a voltagem, a potência e estando à procura da intensidade de corrente elétrica, a regra de cálculo vai ser potência igual a voltagem multiplicada pela intensidade de corrente elétrica. Então, potência máxima será igual a voltagem multiplicada pela intensidade máxima de corrente elétrica. Vamos substituir aqui nessa equação, né, os valores que nós temos. Então, no lugar de potência máxima, escrevemos 6.300, igual, continua. No lugar de U, voltagem, escrevemos 220. Está aqui, ó, né? Vezes, continua, e máxima, nós não temos, queremos calcular, então, continua aqui, conservamos. Agora, vamos usar simplesmente a lógica, porque se 6.300 é igual a 220 vezes I máximo, então, 220 vezes I máximo é igual a 6.300. Simplesmente, como se eu fizesse um giro aqui, né? De tal modo que, pela lógica, se tudo que está do lado esquerdo do sinal de igualdade é igual a tudo que está do lado direito, é o que está escrito, né, nessa sentença, então tudo que está do lado direito, que é isso aqui, é igual a tudo que está do lado esquerdo, que é isso. Para facilitar os cálculos, né, já que é melhor deixar isolado do lado esquerdo o valor desconhecido, né, a incógnita da equação aqui, que no caso é a intensidade de corrente elétrica. Beleza? Aí prosseguindo aqui, ó, esses 220 que estão multiplicando aqui, vamos passar para cá dividindo, hein? Vamos lá? Intensidade de corrente elétrica máxima é igual a 6.300 divididos por 220. Beleza? Aí para dividir aqui, ó, simplifique esse zero com esse, né? E se quiser simplificar, você divide aqui por 2 e por 2, aqui vai ficar 315 por 11, né? Ou se tiver facilidade de dividir 630 por 22 direto, tá jóia também. Então, a intensidade máxima de corrente elétrica será de aproximadamente 28,63 amperes. Na verdade, prosseguem as casas decimais aqui, viu? Depois do 3 aqui tem mais algarismos, né? Se a gente for prosseguir na divisão. Mas não precisa, porque vai por aproximação, né? Para chegar no resultado, isso aqui basta. Até pela regra de arredondamento, nós ficaríamos com aproximadamente 28,6, né? Que é aproximadamente 29, né? 29 amperes, certo? Então isso aqui já é o suficiente para encontrarmos o resultado final, responder a questão. Essa é a intensidade máxima de corrente elétrica que atravessa essa ducha, que a questão nos fala. A intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor sem se desarmar deverá ser maior do que 28,63 amperes. O múltiplo de 5 imediatamente superior a 28,63 amperes é 30 amperes, certo? Portanto, o disjuntor adequado para proteger essa ducha deverá ser de 30 amperes. A alternativa correta é a B. Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.